Olá pessoal, tudo bem? Sou Bruno Oliveira, sócio cofundador da Opus Contabilidade. Estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre alguns assuntos relevantes a respeito do Simples Nacional. Hoje eu vou falar sobre exclusão por impedimento legal, visto que estamos chegando ao final do ano e as empresas já estão se preparando com seu planejamento tributário para o ano seguinte. Então, em relação à exclusão por impedimento legal, o Simples Nacional apresenta 5 situações distintas. O primeiro é a receita bruta acumulada acima de R$ 4.800.000 no ano. Aí a gente tem duas situações. Caso ela ultrapasse o limite de 20% dos R$ 4.800.000, ela deverá apresentar a comunicação de exclusão até o último dia útil do mês subsequente ao excesso e vai produzir efeitos no mês seguinte à confirmação desse excesso. A segunda situação é com a receita bruta proporcional acumulada durante o ano, no primeiro ano de atividade da empresa. Nesse caso, a gente está falando de R$ 400.000 multiplicado pelos meses que a empresa irá funcionar. O raciocínio é o mesmo da situação anterior, só que aí os limites são todos proporcionais. No primeiro caso, se ficar dentro dos R$ 400.000 multiplicado pelo número de meses de atividade da empresa naquele ano, ela vai comunicar a exclusão até o mês seguinte ao excesso e vai produzir efeitos a partir desse mês seguinte. O segundo caso é com relação à receita bruta proporcional no primeiro ano de atividade da empresa. Nesse caso, a empresa deverá multiplicar R$ 400.000 pelo número de meses de atividade naquele ano e deve considerar duas situações distintas. A primeira é quando ela se mantém dentro desse limite proporcional. Nesse caso, ela tem até o último dia útil de janeiro do ano subsequente para comunicar a exclusão e vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. O segundo caso é quando ela ultrapassa o limite de 20% desse limite proporcional, 400.000 multiplicado pelo número de meses em atividade. Nesse caso, ela tem que comunicar até o último dia útil do mês seguinte ao excesso e vai produzir efeitos a partir desse mês seguinte. A terceira situação de exclusão por impedimento legal no Simples Nacional é com relação à vedação de atividade ou aspectos societários. Se a empresa inclui algum CNAE, algum código de atividade econômica que não tem atividade permitida para o Simples Nacional, ou mesmo se ela tem algum tipo de alteração contratual com sócios em comum em empresas, onde o limite somado dessas empresas ultrapassam o limite tanto proporcional quanto anual de R$ 4.800.000, ela deve comunicar a exclusão até o último dia do mês seguinte à constatação desse fator impeditivo e, consequentemente, produzir efeitos a partir do primeiro dia útil do mês seguinte. A quarta hipótese de exclusão por impedimento legal do Simples Nacional é quando a empresa tem débitos com a Fazenda Nacional. Nesse caso, se ela dever ao Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ou mesmo a Fazenda Pública Nacional, estadual ou municipal, desde que o débito não esteja com exigibilidade suspensa, ela vai considerar um fator impeditivo ao Simples naquele ano. Tem que comunicar a exclusão até o último dia útil do mês seguinte à constatação da vedação e que vai produzir efeitos a partir do primeiro dia desse mês seguinte. A quarta hipótese com relação à vedação por impedimento legal, a exclusão do Simples Nacional por impedimento legal, trata-se de débitos com a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, ou até mesmo o Instituto Nacional da Seguridade Social. Nesse caso, ela tem até o último dia útil do mês seguinte para comunicar a exclusão e a exclusão vai produzir efeitos a partir do primeiro dia útil do ano subsequente à comunicação da exclusão. A quinta hipótese de exclusão do Simples Nacional por impedimento legal é com relação à alteração no CNPJ. Nesse caso, se a empresa mudar o tipo societário, uma sociedade anônima, uma sociedade comandita simples, uma sociedade de participação ou outras, isso é um fator impeditivo. Outro fator impeditivo é quando a empresa altera alguma atividade econômica dentro do seu negócio. Outro fator impeditivo ainda, quando entra um sócio domiciliado no exterior. E por último, quando entra um sócio pessoa jurídica. A gente entende que é importante falar sobre impedimento legal, porque mesmo que a empresa queira permanecer no Simples, ela tem que estar atenta a essas 5 hipóteses que a gente colocou aqui. Porque esses são casos de exclusão involuntária, mas isso não retira do contribuinte a responsabilidade de comunicar a exclusão em tempo hábil. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber vídeos futuros sobre esse e outros temas relevantes da gestão tributária do seu negócio. Grande abraço!